Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Tem uma versão que diz: por que sois tímidos? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Nós estamos na presença de um Deus que é poderoso, amém? Deus de milagre, Deus do sobrenatural, Deus que libera uma palavra e as coisas acontecem. Então eu sei que hoje está uma noite fria, gelada, mas eu quero dizer para você que você não veio aqui perder teu tempo, amém? Você veio para adorar aquele que tem poder, aquele que faz o mar se acalmar, que faz o vento se acalmar, aquele que tem poder para agir na sua vida e transformar toda e qualquer situação que você esteja vivendo, amém? Quantos creem nisso? Diga: eu creio, o meu Deus é o Deus do impossível, amém? Glória a Jesus. Queridos, e esse texto aqui nos mostra, que os discípulos de Jesus, viveram uma situação complicada, uma situação onde o barco onde eles estavam ali foi assolado por uma tempestade, e o barco ia se enchendo de água ao ponto que eles achavam que eles iam morrer. E na nossa vida, querido, muitas vezes acontecem situações, muitas vezes vem tempestades sobre nós, e às vezes a gente acha que a gente não vai resistir, não é verdade? Mas eu quero dizer algo para nós nessa noite, querido. Através desse texto, através dessa palavra, o Senhor nos ensina algumas coisas que são fundamentais para que nós possamos vencer toda e qualquer tempestade que se levantar na nossa vida, amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: existem algumas coisas que são fundamentais na sua vida para que você vença qualquer tempestade, amém? Glória a Deus. Então esse texto, querido, ele começa dizendo assim ali no 35, diz assim, que ao anoitecer Jesus pega e fala para os seus discípulos assim: vamos para o outro lado. E imediatamente eles, deixando a multidão, o levaram no barco, assim como ele estava. E havia outros barcos que acompanhavam. E de repente se levanta, então essa tempestade, esse vento forte, as ondas começam a sacudir o barco, de forma que o barco começou a se encher de água. Jesus estava onde, queridos? No barco, dormindo. E os discípulos ficaram tão apavorados, que eles foram lá e falaram para Jesus: Mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Você não se importa que morramos? Queridos, às vezes as tempestades vêm sobre nós e não tem como impedir isso. Mas Jesus, ele repreende os discípulos ali por uma atitude deles. Por quê? Os discípulos estavam apavorados, estavam com medo. E Jesus fala assim para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Por que os discípulos não poderiam ter duvidado? E por que eles ficaram com medo? Porque nós vemos ali no início que Jesus diz assim: vamos para o outro lado.
Jesus tinha dito: nós vamos para o outro lado. E se Jesus disse: vamos para o outro lado, eles não poderiam ter duvidado. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Amém? Quando Jesus Cristo libera uma palavra, querido, você não precisa ficar com medo das tempestades, você não precisa temer o vento forte, você não precisa se acovardar diante de nenhuma situação. Por quê? Porque se você tem uma palavra, você precisa permanecer naquilo que Ele disse. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim para ela, diga assim: você tem uma palavra de Jesus? Queridos, a Bíblia, ela nos traz muitas palavras de Jesus, e em cada situação que nós estivermos vivendo, o Senhor tem uma palavra para nós, amém? E os discípulos, eles não poderiam ter ficado acovardados. Por quê? Porque Jesus disse assim: vamos para o outro lado. E se Jesus disse, querido, eles iam chegar do outro lado, e não importa o tamanho da tempestade, não importa o que viesse, eles chegariam do outro lado. Por quê? Porque Jesus falou. Quando Jesus fala, querido, é o que basta para nós. Por isso que você precisa ter uma palavra de Jesus. Se você tiver uma palavra de Jesus, querido, se agarre nela com todas as forças do teu coração, porque essa palavra não vai falhar. Jesus Cristo liberou uma palavra, e olha que interessante, Jesus foi dormir, porque Jesus acreditava no que Ele disse. Ele sabia, Ele disse: vamos para o outro lado, eu vou dormir, acabou. Nós vamos chegar lá. É assim que acontece, querido. Nós precisamos de uma palavra. Sabe aquela palavra que vem e entra no nosso coração? E quando essa palavra vem e entra no teu coração, querido, não importa as circunstâncias ao teu redor, fique com o que Ele disse. Porque a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus nunca vai falhar. Amém? Então você precisa ter uma palavra dEle. Se agarre em algo que Ele disse, e acredite, e não tenha medo. Aí eles tinham uma palavra de Jesus. E olha que interessante, porque Jesus diz assim: vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, entraram no barco e foram. Eles foram para onde? Para o outro lado, aonde Jesus tinha dito que eles iam. Então, algo que nós precisamos entender. Então nós precisamos ter uma palavra de Jesus, e nós precisamos permanecer no que Ele disse. Você já pensou se Jesus dissesse assim: vamos para o outro lado, e eles pegassem o barco e fossem na direção contrária? Não, eles foram para onde Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Então, querido, se você tem uma palavra de Jesus, você precisa se posicionar à altura dessa palavra. Porque se Jesus disse vamos para o outro lado, e eles tivessem do lado contrário, eles estavam em desobediência. Aí a palavra não ia funcionar. Por quê? Porque eles foram para o outro lado, não para o lado que Jesus tinha dito, mas numa outra direção. Então nós precisamos ter uma palavra, e nós precisamos agir à altura daquilo que Cristo falou para nós. Nós precisamos nos posicionar em obediência àquilo que Ele disse, e permanecer no que Ele disse. E quando eles acordam Jesus, dizendo para Jesus: mestre, você não se importa que nós pereçamos, que nós estejamos morrendo? Aí Jesus se levanta, Ele acorda, Ele vai lá, Ele repreende o mar, Ele repreende o vento, e tudo se acalmou. Fez-se uma bonança. E aí Ele se dirige aos seus discípulos e diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Querido, a terceira coisa que nós precisamos para que a tempestade da nossa vida nós venhamos vencer qualquer uma delas que se levantar contra nós, nós precisamos ter Jesus no nosso barco. Nós precisamos ter Ele na nossa vida. A presença dEle tem que estar em nós. Nós precisamos ter, isso fala de relacionamento, de comunhão, você andar com Jesus.
Se você andar com Jesus, querido, a tempestade não vai matar você. Pode ter certeza disso. Porque Jesus é maior do que qualquer tempestade. E aí Jesus dá uma palavra, tudo se acalma. Aí Jesus se dirige para os discípulos, perguntando por que eles estavam tímidos. Por que eles estavam com tanto medo. O que Jesus esperava dos discípulos? Jesus esperava que os discípulos mesmos repreendessem o vento e a tempestade. Esse era o posicionamento. Por que Jesus fala assim? Por que vocês são tímidos? Queridos, quando nós temos uma palavra do Senhor, quando nós agimos à altura dessa palavra, e quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, você pode sim repreender a tempestade. Amém? Agora, se os discípulos estivessem indo numa direção contrária, se eles tivessem saído daquilo que Jesus tinha dito, adiantaria eles repreender o vento? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que dar meia volta e voltar para a direção que Jesus tinha mandado eles irem. Tem muita gente que às vezes diz assim: poxa vida, eu sapateio, eu repreendo e nada acontece, porque você está fora, querido. Se você estiver fora da palavra, não adianta sapatear, não adianta, não vai resolver. Para que nós possamos ter autoridade para repreender a tempestade na nossa vida, nós precisamos ter uma palavra, nós precisamos estar à altura dessa palavra, agir na altura dessa palavra, e nós precisamos ter a presença do Senhor na nossa vida. Se nós tivermos isso, querido, você vai poder sim dar uma ordem, e a tempestade vai se acalmar na sua vida. A obediência vai gerar autoridade sobre nós. Sabe por que tem muita gente que fica tímido diante das tempestades da vida? Que se acovarda? Porque ele está em desobediência. Porque às vezes ele não tem uma palavra. Porque às vezes Jesus não está na vida dele. Mas se nós tivermos Jesus, querido, nós vamos poder nos levantar e vamos dar uma ordem, e a tempestade vai se acalmar. Por quê? Porque se Ele disse, você vai para o outro lado, você vai para o outro lado. Então, querido, não tema. Não fique apavorado diante das circunstâncias ao teu redor. Porque o que importa para nós, como crentes em Jesus Cristo, é o que Cristo falou. O que importa para nós é agirmos à altura do que Ele disse. O que importa para nós é termos Cristo verdadeiramente na nossa vida. E aí, querido, pode ter certeza, aquilo que Ele prometeu para você vai acontecer. Não importa o que os teus olhos estejam vendo, não importa as circunstâncias do lado de fora, permaneça firme. Por quê? Porque a vitória é certa. Aleluia! Jesus Cristo, Ele tem bênçãos extraordinárias para derramar sobre nós, amém? E muitas vezes, se nós não alcançamos algumas coisas, é porque nós saímos daquilo que Ele disse. Não foi porque Jesus não falha, jamais. Então, se nessa noite, querido, talvez você esteja passando por uma situação complicada na sua vida, a primeira coisa que você tem que ver, você tem uma palavra. Segundo, você está agindo à altura do que Cristo falou. Você tem Jesus na sua vida. Querido, se a tua resposta foi sim, pode ter certeza absoluta que nós vamos dar uma ordem e a tempestade na sua vida vai passar. Amém? Você vai dar uma ordem e a tempestade na sua vida vai passar. E você vai chegar do outro lado e você vai ver os milagres, o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Amém?